Pessoal, tudo bem? Meu nome é Flávia Lopes, eu sou assessora de imprensa, especialista em branding pessoal e profissional há 10 anos. Bom, pessoal, hoje eu tô aqui para conversar com vocês sobre uma dúvida muito comum de empresas, pessoas que atuam na área de marketing, né, de empresas, profissionais liberais também, bom, que querem investir em um trabalho de assessoria de imprensa, mas têm dúvidas se contratam uma pessoa física, um assessor de imprensa, jornalista formado e tudo, se contratam um assessor de imprensa ou se contratam uma agência. Eu vou trazer pontos aqui sem puxar a sardinha para um lado ou para o outro. Eu acho que vai depender muito do tipo de empresa, do que a pessoa espera do trabalho. Enfim, eu vou trazer um panorama aqui da verdade, tá? Trabalhamos com verdades nesse perfil, para aí que você tome a sua decisão de se você prefere contratar um profissional para estar ali fixo na sua empresa, trabalhando, né, só você, de forma exclusiva, ou se você prefere uma agência. Tá bom, pessoal? Vamos começar primeiro com os pontos positivos das agências. As agências, geralmente, elas têm um grupo, né? Elas têm mais estrutura para trabalhar um cliente no sentido de ter mais profissionais, geralmente 1, 2, 3 assessores, às vezes ou mais. Tem agências que têm muitos assessores, 10, né? Que atendem vários clientes. Eles têm muita estrutura no sentido de mailing, de troca, ou seja, numa agência grande, média grande, você vai ter outros assessores e eles conversam entre si pensando em pautas para o cliente, e vai ter acesso a diversos tipos de mailing, né, pagos. Os assessores conversando entre si, eles trocam contatos com jornalistas e tudo. Então, vai ter uma troca maior e vai ter uma estrutura maior para trabalhar, porque todo mundo ali é assessor e todo mundo quer emplacar o seu cliente, tá? Um contraponto, né? Na maioria das vezes, as grandes assessorias de imprensa, muito famosas, elas cobram muito dinheiro, né? A gente sabe que dinheiro, como tempo, é algo escasso e a gente precisa entender até quanto vale a pena, né? Mas aí, claro, eu deixo pra você tomar essa decisão. Tá meio torta a câmera. Mas assim, basicamente, quando você contrata uma agência, geralmente vai ser um FII bem mais caro, porque vão ser mais profissionais trabalhando naquela conta. E vai ter uma estrutura maior para trabalhar no sentido de mailing e troca de contatos, tá? Mas aí é basicamente também da criatividade do assessor, que também vai definir as pautas. A pauta, quanto mais interessante, maiores as chances dela ter uma exposição para veículos de comunicação maiores. Também depende muito do assessor, que vai estar ali cuidando da sua conta. Outro ponto que o assessor, né, o atendimento ali que cuida da sua conta, ele geralmente não cuida só da sua conta. Ele tem um salário que geralmente ele consegue rodar ali, o salário dele vai pagar ele para cuidar de 3, 4, 5 contas. Tem assessorias que até mais. Então isso também diminui o tempo dedicado àquela conta que o assessor pode dedicar. Porque, poxa, se ele atende 5 clientes, né, por um valor, ele tem que dividir o tempo dele de um dia em 5. Então, às vezes, tem clientes que são mais midiáticos e demandam mais atenção, né? A imprensa quer saber mais, eles são mais chamados. Então, se eles são mais chamados, procurados, ou o assessor faz ali as suas sugestões de pauta do trabalho cliente e ele consegue publicar mais fácil, geralmente o assessor tende a dar mais atenção para esse cliente, que ele vai gerar mais resultados para o assessor também, porque o resultado do cliente é o nosso resultado. E clientes que são mais difíceis de ser trabalhados, geralmente ficam um pouco mais abaixo ali na escala de prioridades. Infelizmente é assim que acontece, tá, pessoal? Tô sendo muito sincera aqui.
talvez seja um pouco polêmico falar sobre isso, mas essa é a verdade, tá bom? Então, esses são os benefícios de ter uma agência e os contrapontos. Eu vou falar malefícios, são contrapontos não, os benefícios é isso, mais estrutura para trabalhar, mais mailing, mais troca entre os assessores. As partes ruins são que geralmente é um valor muito, muito alto, as grandes assessorias de imprensa, tá bom, pessoal? E essa questão de atender muitos clientes ao mesmo tempo, né? Que aí a gente não consegue realmente, o dia tem 24 horas. Dependendo da quantidade de clientes, fica realmente muito difícil. Bom, quando você contrata um assessor de imprensa, né, um jornalista formado para estar cuidando só da sua empresa, tipo assim, vai cuidar só de mim, você vem aqui todos os dias, eu te contrato e a gente pensa aqui junto com o marketing das ações, trabalho, como vai ser e tudo, para você dar os resultados de imprensa ou, enfim, de PR, também, às vezes eles também têm expectativa de trocas com influenciadores e tudo, de forma orgânica, então eu vou te contratar para isso. A parte boa para esse empregador é que ele vai ter, né, toda a atenção daquele assessor para aquela conta, né, então isso já é melhor para o assessor, porque ele fica mais descansado, é apenas um cliente, ele tem uma estrutura mental de criatividade para trabalhar as pautas só daquele cliente, e também para o dono ali da empresa, né, a pessoa do marketing, enfim, vai pagar apenas o salário do assessor, de um assessor, e não um FII de uma agência, tá bom? Talvez o downside, né, o contraponto aí seria que ele não vai ter tanta estrutura no sentido de eventos, trocas com colegas, mas isso também é algo que o assessor, que tem muitos contatos, amigos assessores, ele também consegue trabalhar, enfim, participa de grupos, de networking e tudo, para trocar com os outros assessores, ter contatos com os jornalistas, isso também é um trabalho do assessor. Então eu acho que eu consegui trazer esse panorama para que você tome a sua decisão de forma, enfim, que você queira fazer mesmo, que você entenda essa estrutura, né? Pessoas de marketing também contratam muitas vezes o assessor de imprensa. Então é preciso que ele tenha noção de uma realidade, de um mercado. Tá bom, pessoal? Bom, é isso. Fico por aqui hoje. Se inscrevam no canal, me ajudem aí a ter mais seguidores. Tô sempre trazendo novidades para vocês. E, enfim, é isso, pessoal. Obrigada.